Agora vamos entrar nos expoentes do positivismo propriamente dito. Austin e Hart nessa aula e o Kelsen num próximo encontro. Os dois últimos, o Hart e o Kelsen, eles tiveram muito mais expressão do que o primeiro, o John Austin, que a gente vai ver daqui a pouco. O ideário positivista ele já remonta desde muito tempo antes desses três autores, mas foi com eles, especificamente com Austin, que a ideia do positivismo tomou a relevância com que ela é tratada até os dias de hoje. Até então, a filosofia jurídica se preocupava mais em ser uma teoria moral ou uma teoria política, com perguntas tais como os governos são legitimados, ou como deve uma sociedade ser governada, ou ainda, em que situações os cidadãos têm a obrigação de obedecer à lei. Isso mudou depois do positivismo jurídico propriamente dito. Existiram outros autores anteriores que podem ser considerados positivistas, como, por exemplo, o Thomas Hobbes, o Jeremy Bentham, mas foi com Austin, que a gente vai falar agora, que o positivismo ganhou corpo e tornou-se uma das escolas mais influentes, e se não a mais influente, da teoria do direito até hoje. Tudo bem? Vamos agora começar a falar do Austin. Com Austin, o positivismo jurídico toma uma forma bem delimitada. Coloca-se o direito numa posição diferente. Pela primeira vez agora, o direito é um objeto de estudo científico. O positivismo jurídico tenta trazer uma descrição moralmente neutra da teoria do direito. O positivismo não nega que a moral e a política são importantes para o direito, mas ele insiste que, para a gente estudar o direito, a gente deve tirar esses outros elementos da análise. Nessa razão é que Austin diz, a existência do direito é uma coisa, os seus méritos e deméritos, outra. Ou seja, o direito existe e pode ser estudado sem as suas críticas morais, críticas políticas e filosóficas. Tudo bem? Mas o Austin ele tem a maior importância pela sua sintética definição do direito. O direito, olha aí na sua tela, é um comando dado por um soberano sob ameaça de sanção. Essa frase aí que está na sua tela, ela pode parecer bem simples, mas ela é muito poderosa. Vamos ver. A primeira palavra-chave que a gente tem que prestar atenção é o comando. O direito é um comando, é um dever, uma ordem. E esse comando ele deve ser dado por um soberano, tá? Um comando que não é dado por um soberano não é direito. Deve haver também um poder por trás que justifique essa soberania de alguém para que seus comandos sejam válidos. E, por fim, o direito deve prever a situação em que as ordens dos soberanos são descumpridas. Dessa forma, o direito deve prever sanções para o descumprimento. Assim, por dizer respeito a um comando, um imperativo, a teoria de Austin é considerada como uma teoria imperativista. Faz sentido? Faz? Então vamos para o Hart agora. O Hart ele é o maior expoente da teoria analítica do direito. O seu alvo teórico era justamente o imperativismo de quem? Do John Austin, que a gente acabou de falar, Para o Hart, no direito, existem sim ordens obrigatórias acompanhadas de sanção, que nem aqui atrás o Austin falou. Mas para o Hart existe também um outro tipo diferente de comando. Esses outros comandos, eles não são acompanhados por sanções. Eles simplesmente atribuem poderes de modificação a algum funcionário do governo, ou eles atribuem poderes de aplicação dessas regras, ou eles estabelecem critérios de validade do direito. Para forjar sua teoria, Hart, então, ele utiliza o conceito de regras. E aí ele distingue dois tipos de regras. As regras primárias, que são as regras que possuem caráter comportamental, de organizar as estruturas das condutas humanas, e das regras secundárias que a gente vai ver daqui a pouco, tá? As regras primárias, elas estabelecem sanções para os desvios. Por exemplo, não passar no sinal vermelho, senão vai ser aplicada uma multa, por exemplo, de R$100. Essa é uma típica regra primária. Em sociedades primitivas, essa regra primária era suficiente que existisse, apenas a regra primária. Mas isso gerava alguns problemas nessas sociedades. Por exemplo, em primeiro lugar, não tinha entidade capaz de criar novas regras, modificar essas regras ou extinguir essas regras. Em segundo lugar, não existia nenhum sujeito com poderes para dizer quando essas regras foram violadas, ou seja, ninguém para aplicar essa regra. As regras primárias não tinha ninguém para aplicar essas regras. E, por fim, ninguém conseguia dizer o que dava validade a essas regras. Então, em terceiro lugar, faltava às regras primárias alguma coisa que dava unidade a esse sistema, algo que determinasse se essas regras são válidas ou inválidas. A solução, então, para isso, que o Hart coloca na teoria dele, são as chamadas regras secundárias. Então, olha aqui na sua tela. Vou passar aqui para as regras secundárias. Aí, quais são as regras secundárias na sua tela? As regras de modificação, de julgamento, de educação e de reconhecimento. Então, para solucionar o primeiro problema lá que eu falei aqui atrás, que é não haver entidade capaz de criar, modificar ou extinguir as novas regras, a gente tem as regras secundárias de modificação, tá?
Para solucionar o segundo problema, aquele de não haver sujeitos para aplicar as regras primárias, então a gente tem as regras secundárias de julgamento ou de adjudicação. E por fim, para solucionar a incerteza de não haver nada que determine se as outras regras são válidas, nada que dê a validade ao ordenamento jurídico, por fim a gente tem a regra de reconhecimento, tá? A regra de reconhecimento para o Hart é como se fosse a norma fundamental do Kelsen. É ela que dá unidade ao sistema jurídico e a partir dela que há a validade de todo o sistema, tá? Mas, diferentemente da norma fundamental, que é uma regra pressuposta, a norma fundamental é pressuposta. A regra de reconhecimento é uma prática social, ela é posta, ela é um fato social. Tudo bem? Além dessas regras primárias e secundárias, o Hart também discorreu muito sobre interpretação do direito. Imagina aqui na sua tela, aí, uma placa que diz: proibido veículos no parque, multa R$300. Na maioria dos casos, essa placa vai cumprir muito bem a função dela, né? Uma forma bastante óbvia, se eu entrar com um carro dentro do parque, tá, eu tenho que pagar uma multa de R$300. Se eu entrar com uma moto no parque, multa de R$300. Agora, e uma bicicleta? Nesse caso, a bicicleta ela é considerada um veículo? E um carrinho de bebê também, por exemplo? Veja que apesar de ser um simples comando, né, proibido veículos no parque, ele traz bastante ambiguidade em alguns casos. Isso dá porque o direito, segundo Hart, é feito de linguagem, e a linguagem é intrinsecamente ambígua. Ou seja, o direito, ele possui o que o Hart denomina textura aberta. Textura aberta. Beleza? A textura aberta, então, é essa incerteza da aplicação da regra em casos não previstos ou não convencionados, que é inerente ao direito, porque o direito é linguagem. Nos casos difíceis, em que há dúvida acerca da aplicação em razão da insuficiência das convenções linguísticas, né, o aplicador, juiz, escolhe possíveis classificações da ocasião particular em relação ao que se tem de paradigma geral, atribuindo um novo significado à regra antes não convencionado pelo direito de seus operadores. Cabe, então, resumo da ópera, realizar uma nova classificação e exercer o que Hart chama de discricionariedade judicial. Discricionariedade judicial é um termo importante aí para a filosofia do Hart. Essa ideia de discricionariedade judicial foi amplamente, posteriormente, né, debatida entre o Hart e Dworkin. Teve um debate importantíssimo para a filosofia do direito, para a teoria do direito, que ocorreu algum tempo depois do Hart colocar a sua teoria aí. A gente se vê depois, um forte abraço e até mais.